Ezequiel capítulo 8, acompanhe essa leitura. Visão das abominações em Jerusalém. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Pois verás ainda abominações, pois verá ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma de nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres, assentados, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a me irritar-me? Ei-los chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Queridos, essa semana eu estava conversando com o nosso irmão Leonardo, a dificuldade que boa parte da igreja tem de se situar ali entre os profetas maiores, menores. Depois que o reino de Deus se divide, o reino de Israel se divide, a gente não consegue mais acompanhar muita coisa na Bíblia e dizer onde está cada coisa, qual o seu lugar. Mas é importante a gente entender que o povo de Deus, depois que se divide,
entre Reino do Sul e Reino do Norte, o povo de Deus entra em decadência espiritual seríssima. A idolatria foi uma marca no povo de Deus. O povo de Deus sai do Egito com o coração tomado por idolatria. Deus revela o seu poder, revela a sua grandeza, manifesta coisas maravilhosas para ensinar aquilo que o povo não conhecia ao seu respeito, o Deus dos pais deles. Mas logo de cara o povo constrói um bezerro de ouro. E a história do povo de Deus é marcada por idolatria. E por conta da sua idolatria, e por conta também das injustiças, das coisas, a maneira como os anciãos, a maneira como a liderança governava a nação, chegou o momento em que Deus falou: eu vou trazer juízo para o meu povo. E o juízo chegou primeiro para o Reino do Norte, que a capital era Samaria. O império da Síria crescendo bastante, dominando o Antigo Oriente, invade o Reino do Norte, espalha os seus moradores, toma conta daquela região. O Reino do Sul também estava em corrupção contra Deus. O Reino do Sul também invadido, mas Jerusalém é preservada durante um tempo. Mas chega um momento em que Jeremias já avisava o povo para que eles se convertessem dos seus pecados. Jeremias é o profeta pré-exílico, antes do povo ser colocado no exílio da Babilônia. O povo não ouve a palavra de Deus, não ouve a exortação, e é invadido pelo império da Babilônia em 598 a.C. Em 597, uma leva de exilados é tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia. Nessa circunstância, Daniel é levado, é o profeta que vai profetizar na corte, mas Ezequiel é o profeta que fica no campo, entre o povo de Deus. E essa marca de idolatria que o povo carregava, a gente só vai ver isso sendo vencido depois do exílio da Babilônia. Um fogo necessário para que fosse purificado o povo de Deus. Mas a grande questão era que o povo de Deus, mesmo sofrendo as consequências do seu pecado por conta da invasão, o povo permanecia em dureza, em rebeldia contra o Senhor. E Deus levanta Ezequiel para profetizar. Ezequiel ele é levado para a Babilônia com 25 anos de idade. Ele era de família sacerdotal. E depois de 5 anos na Babilônia, o Senhor o chama como profeta. A idade que ele completou e que ele deveria estar exercendo o sacerdócio. Deus o tira do sacerdócio por conta da circunstância e coloca Ezequiel como profeta diante do povo. Ele profetiza para as pessoas que estão no campo, para os judeus que haviam sido levados para os campos da Babilônia. Queridos, esse tema, idolatria, para muitos é algo muito distante, é algo irrelevante para a igreja. Porque nós temos a falsa impressão de que, pelo fato das nossas paredes não terem imagem, não terem nenhuma figura que remeta ao romanismo, nós achamos que a gente venceu a idolatria. Mas a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, no lugar de Deus. Os nossos ídolos dão valor existencial à nossa vida. O nosso coração, ele é roubado por coisas que nós não percebemos e que são verdadeiros ídolos, abomináveis ao Senhor. São abomináveis ao Senhor. A maneira como nós nos relacionamos com as coisas, com os nossos projetos, com tudo aquilo que temos. A idolatria é um pecado atual da igreja do Senhor. E Ezequiel, quando estava reunido, o verso 1 ao verso 4 fala sobre isso. Ele estava reunido com os anciãos que haviam sido levados para a Babilônia. E naquele momento de reunião, ele tem uma visão. Deus dá uma visão para Ezequiel. E transporta Ezequiel em visão para Jerusalém. Para mostrar a Jerusalém, a maneira como Jerusalém se encontrava, mesmo depois da invasão da Babilônia. E coisas piores viriam. E Deus estava alertando o povo a respeito disso. E o fato, irmãos, é que a idolatria
foi um pecado que quase destruiu o povo de Deus. O povo de Deus quase foi destruído por conta da idolatria. E esse texto vai mostrar quais foram os prejuízos que a idolatria trouxe ao povo de Deus, trouxe aos moradores de Judá. E essa é a visão que Deus dá a Ezequiel. Queridos, a idolatria quase destruiu o povo de Deus, em primeiro lugar, corrompendo o seu temor. A idolatria quase destruiu Israel, primeiramente corrompendo o seu temor. O verso 5, queria que vocês olhassem novamente. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem do ciúme à entrada. Irmãos, essa imagem de ciúmes, ao qual o texto se refere, é uma deusa cananeia, conhecida como Áxera. Essa era a deusa, conhecida como a imagem do ciúme de Deus, Áxera. Era uma deusa cananeia extremamente adorada, era a deusa mãe dos cananeus. E o rei Manassés havia colocado essa imagem ao lado do templo. Depois ele se arrepende, tira, e posteriormente essa imagem foi colocada de novo lá. Grande questão era que essa deusa era conhecida como a deusa da fertilidade. E na cultura antiga, todo Deus, toda divindade masculina, tinha respectivamente também uma divindade feminina, um tipo de esposa. Vocês sabem o que é que o povo de Deus fez? Pegou essa deusa, Áxera, e colocou como sendo a esposa de Yahvé. Existem relatos históricos comprovando isso, que o povo de Deus, em vários momentos, tinha Áxera como a esposa de Deus. Gente, olha que coisa absurda. E não bastava isso, eles colocaram essa imagem na porta da entrada, do lado norte do templo. Pegaram a imagem de Áxera e colocaram como imagem do lado da porta direita do templo, a principal porta. Queridos, segundo Crônicas diz que o rei Manassés tornou o povo de Deus tão pecador, fez eles desviarem tanto, a ponto do povo ser pior do que os próprios povos pagãos, ao qual Deus destruiu. É isso que o texto diz. Segundo Crônicas 33:9, Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Queridos, a idolatria nos faz perder o temor e entronizar falsos deuses em nossos corações. É isso que a idolatria faz. A gente começa a perder o temor. Aquele senso de santidade, aquele desejo de servir a Deus, aquela consciência de pureza, ela começa a ser corrompida com a idolatria. E se existe algo terrível, é um crente quando perde o temor. Vocês sabem disso. Vocês devem conhecer alguns crentes que se desviaram. Eu tive um amigo que quando ele se desviou, os descrentes chegavam para mim e falaram: Nelo, cara, dá uns conselhos para ele. Porque, rapaz, está pior do que a gente. O que ele faz 10 vezes pior. A proporção do pecado dele está nos assustando. Parece que aquele senso, eu passei tanto tempo preso, que agora que eu já estou mal, também eu não me importo mais com nada. Perde o temor. Faz brincadeira com coisa espiritual.
A santidade já não é algo almejado, porque perdeu o temor. O povo de Deus perdeu o temor, perdeu a vergonha, a ponto de colocar uma imagem dessa, que provocava a ira e o ciúme de Deus do lado do templo. Mas Deus, ele continua esse passeio trágico com Ezequiel e fala: Ezequiel, você está achando isso abominável? Você está achando isso triste, horrendo? Eu vou te mostrar coisa pior. Eu vou continuar te mostrando. Queridos, a idolatria quase destruiu o povo de Deus, não só corrompendo o seu temor, mas corrompendo o seu discernimento. Do verso 7 ao verso 13. Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, está vendo a parede do templo? Tem um buraco, começa a cavar. Ezequiel começa a cavar aquele buraco e ele descobre uma porta. Deus fala: abre e entra por essa porta. Quando Ezequiel abriu aquela porta, ele encontrou aqui os anciãos, os 70 anciãos do povo de Deus, cultuando a imagens, todo o panteão egípcio. Todo o panteão egípcio. E o texto fala que eles estavam em suas câmaras, ou seja, mostrando a privacidade daqueles homens. Irmãos, esses 70 anciãos de Israel eram uma figura que remete àquele momento histórico em que Moisés, muito cansado de julgar o povo, era um homem para tantas demandas. Ele é direcionado por Deus para separar 70 homens sábios, para que aqueles homens julgassem em seu lugar, para que ele não se cansasse. E aqueles homens estavam diante de cada um da sua divindade, oferecendo incenso a eles. Gente, isso é muito sério. O incenso representava a oração do povo de Deus. Aquele incenso, a fumaça subia, e aquilo representava a oração dos santos subindo e sendo recebida por Deus. A sua oração, o seu culto. E aqueles homens estavam oferecendo a Deus, aos deuses falsos, incensos. Mas olha só o que eles falam no verso 11. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se acha no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem, olha só isso: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Queridos, a idolatria corrompe o nosso discernimento. O que aqueles homens estavam falando era: a nossa situação política e econômica é culpa de Deus. O Senhor nos abandonou. O Senhor nos abandonou. E aqueles cultos representavam, sabe o quê? Uma espécie de revolta e de retaliação a Deus. A idolatria do povo do Senhor havia corrompido o discernimento deles, porque eles não percebiam, eles não se davam conta de que a situação em que eles estavam passando era fruto do pecado deles e não da infidelidade de Deus. A idolatria afeta a nossa capacidade de perceber os efeitos dos nossos pecados. Existem pessoas, irmãos, que vivem uma revolta contra Deus, que atribuem todo o mal que tem sofrido, que tem vivido, a Deus.
E essa revolta é a revolta que tem feito muitos deixarem a vida devocional, não oram, não leem a Bíblia, frequentam culto de domingo por mera religiosidade, mas vivem uma semana afundada no pecado. E quando você vai ver qual o motivo de tanta degradação na vida, de tanta amargura, pessoas que levantaram ídolos no seu coração, e que por conta desses ídolos, acabaram sofrendo as consequências. Homens e mulheres que entenderam que a razão da sua vida é aquele determinado relacionamento. E aquele relacionamento se tornou um ídolo. O ídolo que sugava todas as energias, toda a força. E é assim que se dá, irmãos, a relação da idolatria. É através de sacrifício. Eu me sacrifico pelo meu ídolo, e o meu ídolo devolve toda a razão de existência que eu busco nas coisas. Não é assim? É por isso que quando o ídolo não nos corresponde, a gente entra em desespero. O amor não correspondido. Um plano que muito planejado, muito elaborado, não deu certo. O dinheiro que foi investido em algo que aquilo era um ídolo na sua vida. Deu errado, a pessoa já tem 40 anos, nunca esqueceu. Lembra com amargura daquele projeto que naufragou. Porque não era um projeto, era um Deus, era um ídolo. E começa a perder esse discernimento. De entender como se dão as coisas na vida de um crente. Que aquilo que nós plantamos a gente colhe. E nós começamos a atribuir mal a Deus. E atribuir ao nosso bondoso Senhor a culpa das nossas escolhas e das nossas obstinações. A idolatria quase destruiu o povo de Deus, corrompendo o seu temor, corrompendo o seu discernimento, mas corrompendo também os seus anseios. Verso 14 e verso 15. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Sabe o que é isso, irmãos? Tamuz era o deus sumério da vegetação. Na mitologia da religião suméria, dizia-se o seguinte a respeito de Tamuz. Era um deus que morria durante o inverno, juntamente com as plantas e com as vegetações. E para que Tamuz fosse ressuscitado, os seus devotos precisavam chorar. Chorar, 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 chorar. Para que suas lágrimas regassem a terra. E assim como a chuva, depois do inverno, desperta as flores, assim as lágrimas dos devotos ressuscitariam a Tamuz. Isso era todo ano. Todo ano Tamuz morria. Então aquilo era um tipo de culto fúnebre. Essas mulheres de Israel, mulheres que conheciam a Deus, estavam cultuando uma divindade que havia morrido, para que ela pudesse ressuscitar, para que ele pudesse ressuscitar. E o culto de ressurreição era feito com sacrifícios humanos, perda de virgindade e todo tipo de orgia. Era isso que o povo de Deus estava fazendo. O povo de Deus teve os seus anseios corrompidos. Porque o povo de Deus agora não chorava mais pelo Senhor e pelos seus pecados, mas chorava pelos seus ídolos. Irmãos, como é triste a gente perceber que os nossos anseios estão corrompidos.
É tanto ídolo bobo que surge no nosso coração. Existem pessoas que passam a semana irritada. Porque o seu ídolo, sei lá, era a novela e alguém contou o final da novela. Passou a semana irritado porque perdeu dinheiro, porque fez um negócio ruim. Gente, eu não estou dizendo que a gente não deve ter chateação, que a gente não passa por isso. Mas quando a nossa relação é de idolatria, nós nos tornamos inconsoláveis diante dessas coisas. Quando eu era criança, eu sempre escutava uma história, eu achava que isso era conversa. E no dia que eu vi um pastor contando essa história, e ele relatando aquilo como algo que ele viveu e acompanhou a família, eu fiquei de queixo caído. O homem que comprou o carro dos seus sonhos. Carro dos seus sonhos. Todo dia aquele homem passava cera no carro, limpava, faltava lamber o carro. Passava pretinho e tal, aquela coisa toda. E um dia ele precisou sair. Ele não quis sair com o carro porque parece que ele não queria sujar o carro, coisa assim. E o seu filho de 3 anos, querendo agradar o pai, pegou um bombril com sabão e lavou o carro do pai. Quando ele terminou de lavar, o pai chegou. O carro estava todo acabado. Um carro muito caro, um carro importado. Aquele homem foi tomado de ira. De uma ira cega. E segundo o pastor que eu vi contando, eu acredito que ele não estava mentindo, ele falou que esse pai bateu tanto na mão da criança, que precisou amputar. Eu não sei como é que isso é possível. O pai depois ficou tão louco diante do que ele fez, que ele se suicidou. E o pastor fala, eu precisei acompanhar essa mãe, que enlouqueceu, por conta de tudo aquilo. Queridos, idolatria. Os nossos anseios são corrompidos pela idolatria. Nós nos entristecemos com todas estas coisas, mas nós somos incapazes de chorar por conta do nosso pecado. O nosso anseio não é mais o Senhor, nosso Deus. A gente já não coloca o nosso coração diante de Deus e chora pedindo a Ele a sua presença. A gente coloca diante de Deus o nosso coração só para fazer pedido. De coisas materiais, de projetos, que não tem problema nenhum. Mas no nosso coração não existe um anseio por Deus, um desejo de conhecer de maneira profunda o nosso Senhor. E a idolatria começa a corromper isso, irmãos. A gente tira o nosso coração de Deus para colocar o nosso coração em coisas. E os nossos ídolos nos fazem sacrificar coisas que por Deus a gente não faz. Não sei se eu contei aqui, certa vez, morava em Salvador e aí eu estava engordando, só estudando, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Comecei a procurar academia, queria fazer natação, não achei no bairro. E aí achei uma academia de boxe. E aí comecei a treinar. No segundo dia, o professor ficou meio desconfiado, achando que eu já tinha treinado, peguei com muita facilidade. Com 1 mês, ele queria que eu competisse o campeonato amador, né, baiano de boxe. Gente, aquilo virou um ídolo no meu coração. Eu não tinha dinheiro, gente, para comprar, às vezes, desodorante, mas eu me apertei e comprei uma luva de boxe. O ídolo faz a gente cometer esse tipo de sacrifício. E um dia acordei, Salvador estava chovendo muito, meu sapato tinha estourado. 5h30 da manhã, eu olhei e falei, não, dá para ir. Gente, era um mundo de água caindo, mas eu não queria perder aquele treino. Eu coloquei minhas havaianas na mão, fui correndo debaixo de chuva, quase 1 quilômetro, para poder treinar. Cheguei na academia todo molhado, me enxuguei do jeito que dava, pedi para treinar descalço. Quando eu comecei a treinar, o Espírito Santo falou no meu coração, por mim você não faz isso. Quando o tempo começa a nublar, você fala, vixe, hoje vai chover, não dá para a igreja não, eu estou a pé. E eu não posso gripar essa semana. Está vendo que a idolatria muda os nossos anseios?
Pelo nosso ídolo, a gente mete a mão no bolso e gasta o que não tem. Nós fazemos sacrifícios que chegam a ser ridículos. Mas quando é por Deus, a gente faz conta de tudo. A gente avalia, a gente mede tudo. É tudo muito pesado. Porque a idolatria corrompe os nossos anseios. Mas em quarto e último lugar, irmãos, o povo de Deus quase foi destruído. Porque a idolatria também mostrou aqui corrompendo os seus referenciais. O povo de Deus quase foi destruído pela idolatria, porque teve os seus referenciais corrompidos. Verso 16 e 17. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. 25 homens. E a indicação do lugar onde eles estavam. Aqui, esse texto deixa de maneira muito explícita, para quem lê muito o Velho Testamento, que aqui se tratavam de sacerdotes. O povo que era os homens que eram a referência espiritual da nação, estavam de costas para o templo, ignorando completamente o seu Deus, adorando o sol. Provavelmente aqui eram 12 sacerdotes de um turno, 12 de outro turno, representando cada tribo. E o 25º homem, supostamente que pode ser o sumo sacerdote, ou seja, aquele que estava acima dos outros sacerdotes, o único que poderia entrar nos santos dos santos para sacrificar no dia da expiação e oferecer um holocausto a Deus por todo o povo de Israel. Eles estavam adorando o Deus Sol. Queridos, aqui fica fácil entender. Os sacerdotes de Israel eram idólatras. Consequentemente, os anciãos, os líderes de Israel eram idólatras. Consequentemente, as mulheres eram idólatras. Está vendo o efeito cascata da idolatria? Começou de onde? Da liderança. E o povo de Deus quase foi destruído, porque os seus referenciais foram corrompidos. Queridos, corrupção de líder é extremamente perigoso para a igreja. Todas as vezes que um rei se corrompia, a nação ia junto. A nação ia junto com a corrupção do rei. O rei se corrompia, daqui a pouco os sacerdotes se corrompiam, todos aqueles que estavam envolvidos no sistema litúrgico se corrompiam, os anciãos, as mulheres, e pronto. Todo o povo acabava se corrompendo por conta da sua liderança. Irmãos, eu falo isso com muito temor. Porque eu já vi igrejas serem destruídas por conta do pecado do seu pastor. Irmãos, quando nós pastores pecamos, a maneira como a igreja é afetada é de maneira nítida. Uma vez eu estava conversando com alguém e falou: rapaz, um dos maiores pastores daqui da cidade adulterou. Sabe o que aconteceu? Bem uns 10 casais da igreja separaram ou adulteraram. Consequentemente. Irmãos, ocupar lugar de liderança não é fácil. E esse peso não cai sobre os ombros somente de pastores e presbíteros. Você, no seu papel de liderança em casa como pai, o teu pecado pode ter uma consequência que você não imagina.
um pai idólatra, a possibilidade dele formar filhos idólatras é muito grande. Meninos que crescem um pai, crescem vendo o pai se sacrificando para ter dinheiro, começam a olhar até para a família como um empecilho para crescer nos negócios, porque a mulher cobra demais, porque os filhos querem atenção demais. E os meninos começam a crescer, que o mais importante não é amar a Deus e servi-lo com integridade, é ganhar dinheiro. Meu pai levanta acordado, ou levanta animado para trabalhar. Mas quando é para ir para o culto, ele fala, nossa, já era hora de ir para a igreja. Bora, meninos, toma banho todo mundo logo rápido aí, que a gente vai chegar atrasado. Os filhos começam a reproduzir a idolatria dos pais. Interessante que Moisés, quando foi sacrificar Isaac não era uma criança de 8 anos, irmãos. Provavelmente Isaac tinha entre 16 e 20 e poucos anos. Porque a imagem que a gente tem é Isaac deitado naquele altar, né? Se perguntando, que brincadeira é essa que meu pai está fazendo? Como é o nome desse jogo? Queridos, Abraão teve uma conversa com Isaac. Falou, Isaac, eu não sei porque é que Deus me pediu isso. Ele me falou que você é o filho da promessa, que de você virá uma grande descendência, mas não sei porquê, ele pediu para que eu sacrificasse você. Meu filho, você viu a sua vida toda, o quanto eu amo e confio no meu Deus. Meu filho, vamos fazer o que Deus está mandando? Aquela conversa foi uma conversa em lágrimas, certamente. Isaac aceitou ser sacrificado. Isaac deita sabendo o que iria acontecer. Porque se Isaac, irmãos, não aceitasse aquele acordo, Abraão não ia pegar aquele menino descendo a ladeira. De jeito nenhum. Mas sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que o temor de Moisés foi transferido para o seu filho. O amor que Moisés tinha por Deus foi transferido para Isaac. Minha pergunta é, o que você tem transferido para os teus filhos? Para os teus netos? Para os teus liderados? Por isso, irmãos, que liderança tem que ter uma vida ilibada. Liderança não pode ter fama ruim na cidade. Liderança tem que ser aquele homem que a gente bate o olho e respeita o seu caráter. Um patrimônio moral. Gente séria. Que leva a vida com Deus com seriedade. Que não profana o nome do Senhor, que não envergonha o Evangelho. Porque quando os referenciais se corrompem, a igreja vai junto. A igreja vai junto com ele. Vi uma frase interessante, o pastor dizendo o seguinte: quando os pastores voam, a igreja corre. Quando os pastores correm, a igreja anda. Quando os pastores andam, a igreja para. Quando os pastores param, a igreja senta. Quando os pastores sentam, a igreja deita. E quando os pastores deitam, a igreja morre. A liderança precisa ser vista como um alvo a ser atingido, não porque são homens melhores que outros, mas porque se esforçam e entendem o lugar de liderança, de influência, a posição onde eles estão. O que a vida deles reflete das outras pessoas. Mas os sacerdotes de Israel se corromperam e a nação toda se corrompeu. O texto finaliza, queridos, a partir do verso 18. Aliás, 17. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa pouca, monta, para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra, tornem a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Aqui é uma indicação de que o aroma que o meu povo me oferece, chega às minhas narinas como comida estragada. A vida do meu povo me enoja.
A idolatria do meu povo me enoja, porque eu não sou prioridade no coração deles. E Deus não quer ser prioridade, irmãos, porque prioridade, a gente prioriza uma coisa, mas já corre para outra. A gente sai da nossa prioridade para aquilo que é exclusividade nossa. Eu faço isso, mas meu coração está em outra coisa. Queridos, se você não dorme e acorda, pensando em Deus, desejando uma vida de santidade, querendo ler a Bíblia, se eu e você acordamos, a gente acorda, a gente pensa que tem que atualizar as fotos do Instagram, a gente passa o dia pensando nisso, a gente passa o dia pensando na nossa autoimagem, a gente passa o dia planejando coisas, sonhando viagens, desejando coisas e coisas, e no nosso coração não passa nenhum desejo por Deus. Nós somos idólatras. Nós carregamos abominações no nosso coração. Nós despertamos a ira do nosso Deus. Se Deus não é o nosso maior desejo, o nosso primeiro pensamento, nós somos idólatras. E precisamos nos arrepender disso. O texto finaliza: pelo que também eu os tratarei como furor, os meus olhos não pararão, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Queridos, nós somos chamados nesse texto ao arrependimento das nossas idolatrias. O povo de Deus quase foi destruído. Só não foi destruído por causa de um motivo. Deus tinha uma aliança com aquele povo. Um Deus de aliança, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que trouxe juízo, sim. Depois vocês leiam o capítulo 9 em casa. Mas também trouxe livramento. O dia do Senhor é dia de juízo, não só de salvação. E nós precisamos ter essa consciência de que o nosso Deus é santo e Ele não divide a sua glória com ninguém.